Free audio post-production by Alphonic.com. Olá e bem-vindo a este novo episódio do podcast Biopilates Deep Dive, temporada 2, dedicada ao Reformer. Sinta-se à vontade para ouvir os episódios anteriores, fazer o download e compartilhar, se achar que podem ser úteis para a sua prática ou para a dos seus alunos. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental, o footwork no Reformer. Mais especificamente sobre o papel frequentemente subestimado dos dedos dos pés na alinhamento, propulsão e estabilidade do corpo. Quando se fala de Pilates, e ainda mais de Reformer, pensamos espontaneamente nos grandes grupos musculares. O centro, a pelve, os ombros, os quadris. Mas, na verdade, uma grande parte do trabalho acontece mais abaixo. Muito mais abaixo. Tudo começa na ponta dos pés. Convido você a descer um andar até esses pequenos segmentos muitas vezes esquecidos, mas que participam plenamente da nossa postura e equilíbrio. O footwork no Reformer não é simplesmente empurrar com as pernas. É um diálogo sutil entre o pé, o tornozelo, o joelho, o quadril e o tronco. Um movimento aparentemente simples, mas baseado em fundamentos anatômicos e biomecânicos profundos. E se por trás de cada empurrão da carroça houvesse uma oportunidade de reeducar o nosso cérebro, de reprogramar nossos padrões motores, de despertar uma nova inteligência do gesto? Dois grupos musculares desempenham aqui um papel determinante: os flexores dos dedos dos pés e os extensores curtos dos dedos. Eles não são secundários nem acessórios. São os guardiões do contato com o solo, da coordenação fina e do ajuste dinâmico. Nos exercícios de footwork, começamos deitados de costas, pelve em posição neutra, coluna longa, braços ao lado do corpo. Os pés podem ser posicionados de várias formas. Calcanhares na barra, meias pontas, dedos afastados ou envolvendo a barra. Mas, independentemente da posição, um princípio permanece constante: a ativação dos músculos intrínsecos do pé. Aqueles que sustentam o arco plantar, alinham os dedos e estabilizam a articulação metatarsofalangica. Eles trabalham em profundidade, com contrações discretas, mas essenciais. Quando peço a um aluno que mantenha os calcanhares juntos, sem que se afastem no ar, não é um detalhe. É uma intenção muscular que envolve especialmente o flexor longo comum dos dedos. Esse músculo nasce na face posterior da tíbia e desce até a base das falanges distais. Ele cria uma tração suave, uma espécie de pinça sutil que estabiliza o apoio na barra. Por outro lado, para evitar que os dedos se amassem ou se enrolem excessivamente, entram em ação os extensores curtos dos dedos. Eles têm origem no calcâneo, dirigem-se às falanges proximais e permitem uma leve extensão que refina o gesto e mantém o alinhamento. Mas além do gesto muscular, um verdadeiro sistema de informação se ativa. Cada pressão na barra estimula os mecanorreceptores localizados na planta dos pés. Essas mensagens sobem ao cérebro pelas vias ascendentes do sistema nervoso central, principalmente pelos feixes grácil e cuneiforme. Essas vias codificam pressão, vibração, posição articular. O cérebro recebe, em tempo real, um mapa sensorial do pé. É aí que o footwork se torna uma ferramenta de reprogramação. Porque se eu mudo a posição do pé, se eu ativo os flexores ou os extensores com intensidades diferentes, modifico a qualidade do sinal enviado ao cérebro, crio novas ancoragens, novos padrões motores, e isso tem um efeito imediato no equilíbrio, na postura e até na confiança. Também precisamos falar sobre o tecido muscular em si. Um músculo não é simplesmente um motor. É um tecido vivo, inervado, vascularizado e adaptável. No nosso caso, estamos interessados no tecido muscular esquelético. Ele é composto por fibras lentas para resistência e fibras rápidas para potência. Durante um empurrão lento e controlado, recrutamos majoritariamente as fibras do tipo 1. Mas assim que há uma pulsação rápida, no fim do movimento, por exemplo,
ativamos as fibras do tipo 2. Essa alternância permite desenvolver tanto a força quanto o controle. E esse tecido muscular, quando treinado regularmente, torna-se mais reativo. Ele se organiza em torno de sua origem e inserção. Por exemplo, o flexor longo comum dos dedos atua como uma ponte entre a tíbia e as falanges. A cada contração, aproxima os extremos, produzindo uma flexão nítida e eficaz. O extensor curto, por sua vez, ao se fixar nas falanges proximais, estabiliza e alonga, evita enrolamentos excessivos, equilibra a ação dos flexores. Essa dupla função é essencial em todos os exercícios onde os dedos entram em contato com a barra. Cada variação do footwork oferece um panorama diferente. Calcanhares na barra, ativação dos dorsiflexores, fortalecimento dos isquiotibiais e apoio equilibrado no calcâneo. Meias pontas, trabalho concêntrico dos gastrocnêmios e do sólio, mas também ativação sutil dos extensores para evitar o colapso do mediopé. Dedos envolvendo a barra, ativação consciente dos flexores dos dedos, estabilização dos arcos e ressonância ascendente até a pelve. Tudo isso só faz sentido se a respiração estiver presente. Inspirar para alongar a coluna, expirar para ativar o centro e controlar o empurrão. Respirar é informar, é ajustar as pressões internas, é sustentar os músculos profundos, é facilitar a propriocepção. Em cada variação, a distribuição do peso entre as pernas e a pelve é essencial, muito nos calcanhares e a coluna hiperestende, muito nos dedos e os quadríceps travam, os tornozelos compensam. A pelve perde sua neutralidade, Por isso a ativação dos dedos se torna uma garantia de alinhamento. São eles que regulam, ajustam e previnem. E quando estão ativos, as cadeias superiores se libertam. O pescoço relaxa, os ombros descem. O diafragma se abre. Muitas vezes, os praticantes esquecem dos pés. Empurram com as coxas, travam os joelhos, compensam com os flexores do quadril. Mas, quando a atenção volta para os dedos, tudo muda. O movimento se torna mais fluido, mais coerente. E, acima de tudo, mais seguro. Ao integrar na nossa pedagogia a anatomia funcional dos flexores e extensores dos dedos, oferecemos aos alunos uma verdadeira bússola sensorial. Eles entendem a origem do movimento. Descobrem que um apoio preciso pode transformar a estabilidade da pelve, que uma simples indicação sobre o pé pode reeducar toda uma cadeia posterior. O footwork no Reformer não é um simples início de aula. É uma exploração completa do alinhamento, da força e da consciência corporal. Ao observar o que acontece nos dedos, compreendendo sua interação com o tornozelo, o joelho, a pelve e o tronco, entramos em outra dimensão do movimento, mais precisa, mais enraizada, mais humana. E se o movimento realmente começasse na ponta dos pés? Talvez o Reformer nos ensine, apoio por apoio, a redescobrir o sentido de cada contato, cada empurrão, cada retorno. Obrigado por ouvir este novo episódio do Biopilates Deep Dive, temporada 2. Lembro que a temporada 1 continua disponível e inteiramente dedicada ao Pilates no solo. Explore, compartilhe e integre ao seu caminho de prática. Até breve. Free audio post-production by alphonic.com.